A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou feliz em estar aqui com os irmãos. Como o pastor ele já colocou, sou missionário ali na cidade de Itambé e Pedras de Fogo. São dois em um, dois campos em um. Então, estou trabalhando ali já há 1 ano e 7 meses. Deus tem sido bondoso conosco. Eu, minha esposa Emanuela e minha filha Elisa, estamos ali plantando naquela cidade. E Deus tem sido bondoso com nossas vidas. Essa semana eu estive aqui no Recife, no curso de preparação aqui para líderes, missionários, obreiros. E Deus falou profundamente ao meu coração. Tinha uma mensagem preparada, pronta para pregar nessa manhã, mas durante todo o curso o Senhor ministrou ao meu coração outra mensagem mais específica para a questão de missões. Eu sei que a igreja aqui vai com certeza ouvir ótimos sermões pregados com este tema, voltado para missões, mas eu desejo também nessa manhã trazer algo a respeito disso, falar um pouco disso nesse mês de missões. Eu estive então aqui essa semana, desde sexta-feira que eu estou hospedado na casa do irmão Davi, da irmã Cleide, o Samuel que está ali no som, né, e Saulo também, uma família que me recebeu com muito carinho, muita atenção, com muito cuidado, e eu quero agradecer também por esse cuidado que os irmãos têm para com os missionários aqui. Me senti em casa, estou feliz de estar aqui. É uma grande responsabilidade, acho que todos que sobem aqui diz isso, né? Trazer a palavra de Deus, porque de fato ministrarmos a palavra nosso Senhor Deus. Até o Wilson Durães brincou comigo lá embaixo: você vai pregar expositivamente? Aí eu disse: vou, Wilson, se Deus quiser. Então, queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Os amados que encontrar, vamos ficar em pé para fazermos essa leitura da palavra do nosso Senhor Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou ler os versículos de número ímpar e os irmãos, a igreja, leu de número par. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele no Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-nos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que quereis.
E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, Consolamos e admoestamos, para vivermos do modo digno de Deus, que nos chama ao seu reino e glória. vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai bondoso, nessa hora foi lida a Tua santa palavra e rogamos que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, ilumine nossas mentes, dê a cada um dos meus irmãos um coração disposto a receber a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Queremos, Senhor, desejosos, ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos, a Tua instrução para as nossas vidas essa manhã. Abençoa os meus amados irmãos, esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, a cidade de Tessalônica, ela tinha se tornado a capital da Macedônia. Era uma cidade, ela ficou conhecida como a mãe da Macedônia. Já no tempo do apóstolo Paulo, havia mais de 200.000 pessoas naquela cidade. Tessalônica, ela tinha um bom porto. Isso trouxe para ela muita riqueza, muita fortuna. E ela era cortada por uma das principais vias, a via Egnátia, que ligava Roma às terras orientais. Isso trouxe para ela também muita riqueza. E essa cidade então veio ser a sede do governo romano na região e uma das principais cidades ali da Macedônia. Paulo ele fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo ele funda essa igreja e ele escreve, melhor dizendo, a esta igreja, depois que ele recebe um relatório animador do jovem Timóteo, de que aquela igreja, apesar das perseguições de grupos hostis, apesar da sua partida prematura, aqueles irmãos permaneciam firmes na fé. Nós lemos o primeiro versículo desse capítulo 2, em que o apóstolo Paulo ele diz que a estada dele no meio deles não tinha se tornado infrutífera. De fato, a ida do apóstolo Paulo tinha sido muito frutífera ali naquela região. Não somente o apóstolo Paulo aqui, ele havia pregado para aquelas pessoas, e muitas pessoas tinham sido salvas, mas uma igreja fervorosa havia se estabelecido ali, mesmo depois da sua partida. E Paulo ele escreve esta carta, e ele trata de muitos assuntos, mas alguns assuntos principais ele trata nessa carta, e eu gostaria de destacar, que é demonstrar sua gratidão pela igreja, por aquilo que Deus proporcionou à igreja, mas também ele exorta aqueles crentes à santidade, ao amor mútuo uns para com os outros e outras práticas cristãs. Ele ainda escreve para esclarecer algumas dúvidas que aqueles crentes tinham a respeito do dia do Senhor, sobre os mortos, os vivos, o futuro dos vivos, e ele então tenta esclarecer essas dúvidas para aqueles irmãos, e encoraja aqueles irmãos nas tristezas e tribulações que eles estavam enfrentando naquele momento. O pano de fundo para que nós entendamos esta carta melhor ainda é Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 e 17 do livro de Atos. Neste livro de Atos, ele vai relatar o que Paulo enfrentou em Filipos, antes do apóstolo Paulo, ele então fazer sua viagem para Tessalônica. E Paulo e Silas, lá em Filipos, eles foram brutalmente agredidos. Se você ler o capítulo 16, versículo 19 a 24, você vai perceber isso. Eles foram açoitados, eles foram encarcerados, foram alvos de muitas acusações, de falsas acusações ali em Filipos, castigados de maneira até ilegal por serem cidadãos romanos. E ainda o apóstolo Paulo, depois de enfrentar muitas lutas na cidade de Filipos, ele viaja para a Macedônia, para Tessalônica, ele e seus companheiros. Ao chegarem lá, são acusados também de traição civil. Em Atos 17, versículo 7, vai nos mostrar isso. Que eles acusavam aqueles homens de estarem pregando outro rei.
Jesus como sendo o rei. Os irmãos devem lembrar, no julgamento de Pôncio Pilatos, que ele fez uma pergunta ao Senhor Jesus. Ele perguntou se Jesus era rei. E Jesus, ele responde: o meu reino não é deste mundo. O lema que havia em Roma, que prevalecia por todo o Império Romano, era: César é Senhor. E os cristãos pregavam a Jesus como Senhor. Então essa era a acusação que colocaram sobre os cristãos. Os judeus aqui em Atos 17, movidos por inveja contra aqueles homens, reuniram homens da malandragem para causar um alvoroço na cidade e foram até a casa de um homem chamado Jason, que era um judeu convertido. Invadem aquela casa buscando a Paulo e Silas. Esse é o contexto dessa carta. Acusações que eram feitas àqueles servos de Deus. E nesse texto que nós lemos, aqui o apóstolo Paulo, ele defende o seu ministério. Havia outra acusação sobre ele, de que as suas motivações que levavam Paulo a pregar eram impuras. Paulo então ele escreve e ele defende o seu ministério das calúnias levantadas contra ele. O objetivo desses homens, ao levantar esta calúnia a respeito do apóstolo Paulo, era descredibilizar a sua mensagem, para que ninguém mais desse atenção ou recebesse a sua mensagem. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo, ele defende a integridade do seu ministério. Ele defende aqui o caráter do seu ministério, da sua vida, em resposta aos seus opositores. Então, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que apresenta alguém que é dispenseiro do Evangelho, que está anunciando o Evangelho, um evangelista, um missionário, o apóstolo Paulo, que está trazendo aqui para nós o seu procedimento, como ele procedeu ali em Tessalônica, anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. E ele vai falar sobre algumas coisas que caracterizam o seu procedimento como missionário. E eu quero trazer isso, irmãos, para o contexto nosso de igreja. Eu quero tratar nessa manhã, pensar com os irmãos, sobre um tema: uma igreja evangelizadora. Porque eu entendo que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, foram salvos pelo Senhor, foram transformados pelo Senhor, são convocados também pelo Senhor para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós somos missionários, nós estamos em missão, nós estamos pregando a palavra do Senhor Deus. A primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, desse texto, é as motivações corretas que deve haver no coração de uma igreja que ela é evangelizadora. O versículo 2 diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Veja só, o apóstolo Paulo ele diz: nós tivemos muita ousadia, confiança em nosso Deus. Paulo e Silas, eles haviam percorrido toda a Macedônia, anunciando o Evangelho nosso Senhor Jesus. Tinham passado por muitas lutas, perseguições, sofrimentos, os quais eu destaquei aqui. E eles, então, ali estão pregando, impulsionados, pregando o Evangelho. Mas o que foi que motivou o apóstolo Paulo e Silas a pregar o Evangelho do Senhor, mesmo diante de tantas lutas, de tantas dificuldades? O que os motiva? Nós vamos ver à frente. O versículo 3 diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é impureza. E essa era a acusação que aquelas pessoas faziam do apóstolo. Que o apóstolo Paulo e Silas, esses homens, a sua pregação, ela é baseada em impureza. As suas motivações deles são impuras, são desonestas. As suas motivações.
O comentarista William Hendrickson, ele nos diz que, de fato, as religiões pagãs da época, elas eram caracterizadas pela sua imoralidade. Mas não é esse tipo de acusação que estão fazendo ao apóstolo Paulo. Eles não estão acusando Paulo de uma vida impura e imoral. Porque o apóstolo Paulo tinha uma vida íntegra. Seu ministério foi íntegro. Mas qual é então a acusação que esses homens estão fazendo? Eles estavam dizendo que esses homens são indivíduos iludidos, que por razões egoístas e trapaceiras querem explorar as pessoas. William Hendrickson coloca essa melhor tradução para nós. E Paulo, ele pregava o evangelho, eles estavam dizendo, era por ganância, era por seus próprios interesses pessoais, era por avidez ao dinheiro, por amor ao dinheiro. Mas nós vamos perceber no versículo 7 e o versículo 9, que essa não era a motivação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que, de fato, esse sentimento não era o sentimento que estava no seu coração, porque quando ele estava no meio daqueles irmãos, ele trabalhou para levantar o seu sustento naquele lugar. Mas o que é que motiva o apóstolo Paulo? É o amor pelos aqueles homens, por aquelas pessoas. Ele diz no versículo 11, e sabeis ainda que, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O apóstolo Paulo, a motivação que está no seu coração é o amor pelas almas, o amor pelos aqueles irmãos, e ele toma essa figura de uma mãe que cuida dos seus filhos, do pai que cuida dos seus filhos. Talvez tomando de Números, capítulo 11, versículo 12, que Moisés ora e apresenta ao povo, como perguntando a Deus, por acaso eu sou a mãe deste povo, Senhor? E apresenta a Deus aquele povo. Mas além do amor pelos perdidos, além do amor por aqueles irmãos, por aquelas almas, há outra coisa que motiva o apóstolo Paulo. Há outro sentimento, há outra razão que motiva o apóstolo Paulo. Está no versículo 4, diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Veja que o propósito do apóstolo Paulo era agradar a Deus e não a homens. Esta é a razão principal que o apóstolo Paulo é motivado, é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. A sua pregação redunde em glória ao nome do Senhor. Ele deseja fazer a vontade de Deus. E esta é a razão, o motivo. É isso que deve nos motivar. Essa é a razão pela qual nós fazemos missões. Para que nosso Deus seja glorificado por toda língua, povo e nação. E toda a nossa vida, 1 Coríntios 10, 31 vai nos dizer que toda a nossa vida tem que girar em torno disso. Esse é o propósito da nossa vida, é glorificar a Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui a mensagem correta. O versículo 3, ele vai dizer: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. O apóstolo Paulo, ele usa, nesse versículo 3, a palavra aqui, exortação, que tem alguns significados. Ela significa consolo, súplica, animar, estimular. E Paulo diz que a sua mensagem não provém de engano, como era característico dos falsos profetas, dos falsos mestres, que traziam uma mensagem enganosa. Paulo está dizendo, a nossa mensagem não é assim. Paulo não foi enganado, Paulo não foi persuadido por nenhum falso profeta. A sua mensagem não é um resultado de uma má interpretação das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. E Paulo está pregando isso. O apóstolo Paulo, ele usa essas três palavras para definir. Ele vai dizer, é a palavra de Deus, a verdade e o Evangelho. É a voz do Deus eterno, ela é a verdade e elas são as boas novas para os perdidos.
Paulo vai dizer, nos foi confiado o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Qual a mensagem do Evangelho? O que ele diz? Você sabe o que é a mensagem do Evangelho? Creio que sim. Paulo responde essa pergunta, que é uma pergunta extremamente importante para nós. Porque nós vivemos em dias tão confusos, meus irmãos, de tantas convicções diversas, interpretações acerca da palavra de Deus. E o que significa o Evangelho do nosso Senhor Jesus? O que é este Evangelho que nós pregamos? O apóstolo Paulo ele vai nos dizer o que é este Evangelho. Não é outro, senão o Evangelho da graça de Deus. A mensagem de Paulo não é outra, senão a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele diz em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus. Não um evangelho como nós temos ouvido em nossos dias. Diluído. Um evangelho para agradar aos homens. Um evangelho açucarado. Um evangelho que busca a glória humana, agradar os homens, não ao Deus eterno. Warren Wiersbe, em seu livro A Crise de Integridade, que eu li há alguns anos, ele traz uma reflexão ótima em cima desse texto, mas trazendo para pastores. E ele nos diz aqui algo muito interessante. Ele diz que quando nós mudamos a mensagem de Deus, nós mudamos o Deus da mensagem. O Deus dos pregadores da teologia da prosperidade, da confissão positiva, os pregadores do êxito de nossos dias, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia, é um Deus segundo o desejo do coração dos homens, segundo a própria cobiça dos seus corações. Não é o Deus da palavra. E essa mensagem deturpada, mentirosa, errada, herética, ela tem causado grandes danos, meus irmãos, à igreja do nosso Senhor Jesus. Confusão, divisões, perdição para a igreja nesses dias. E eu não posso exagerar, eu não consigo exagerar a importância que nós temos de levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O verdadeiro Evangelho, como a Escritura diz, para os perdidos. Essa é a mensagem. Nós precisamos apresentar a mensagem correta. Não apenas termos as motivações corretas, mas também pregar a mensagem correta. E de uma maneira correta. É muito interessante perceber o que Paulo ele faz aqui. Esse versículo 4, ele vai dizer, Deus nos confiou, nós fomos aprovados diante de Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele não usa nenhum método da marketing, da propaganda de nossos dias. O que é que a propaganda de nossos dias ela deseja? É conquistar o consumidor. É dar o que o consumidor quer, atrair o consumidor, né? E usa de vários meios para tentar convencer, agradar o cliente, conquistar o cliente. Traz vantagens, mostra o produto, né? É dar o que ele quer. Mas o apóstolo Paulo não usa desses meios. Ele diz, eu não tive no meio de vocês usando palavras bajuladoras. Eu tive no meio de vocês pregando o Evangelho como ele é. Não para agradar a homens, e sim a Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele usa. É preciso que nós entendamos isso. Paulo ele deixa claro, a sua mensagem não é baseada em engano. É preciso que nós entendamos, irmãos, que o Evangelho que nós pregamos, ele não é atraente para o homem natural. O homem natural não sente desejo por ele.
eu estou expondo lá na congregação o Evangelho de João. E quando você lê o capítulo 8 do Evangelho de João, nós percebemos Jesus falando para aqueles homens. E aqueles homens, então, querem matar Jesus por ele estar falando a verdade. Jesus diz: vocês não ouvem a minha palavra, porque vocês não são de Deus. Há um ódio, há um sentimento no coração do ímpio pelo Evangelho. Ele não suporta essa mensagem. Essa mensagem diz: a sua vida precisa mudar. Não está tudo bem com você. Isso lhe incomoda. Isso incomoda. Você precisa de arrependimento, crer em Cristo, ser salvo. E o homem natural, ele não sente nenhum desejo por essa mensagem. Mas essa mensagem, meus irmãos, ela precisa ser levada. É tarefa da igreja. É tarefa minha e é tarefa sua anunciar essa mensagem do Evangelho puro e simples, nosso Senhor Jesus. Nós não podemos transferir ela a outros, jogar nas costas de outros essa mensagem. Ela é sua, ela é minha. Cada um de nós aqui, nós recebemos do Senhor Jesus não uma sugestão. Nós não recebemos do Senhor Jesus algo que Ele diz, quando você estiver disposto ao seu querer. Ele nos dá uma ordem: ide, pregue, faça discípulos para Ele. Nós recebemos uma ordem. E apenas a igreja pode anunciar este Evangelho. Apenas nós que fomos transformados pelo Cordeiro, fomos purificados pelo Cordeiro, tivemos a vida alcançada pelo Senhor Jesus. Apenas a igreja, como portadora dessa mensagem, ela pode anunciar essa mensagem. A esta igreja foi dada a autoridade, a igreja do Senhor Jesus, para anunciar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a única esperança para o homem perdido. O homem sem Cristo não tem nenhuma outra esperança. O Evangelho do Senhor Jesus é a única esperança para aquele que é incapaz de enxergar o estado miserável que está a sua própria alma. Nós devemos levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Em último lugar, irmãos, eu quero falar para os irmãos apenas mais uma verdade. Nós não devemos apenas ter, como igreja evangelizadora, a mensagem correta, as motivações corretas, mas nós devemos ter um modo de vida correto, anunciar de uma maneira correta também. Versículo 3, ele vai dizer: pois a nossa exortação não procede de engano. Ela não se baseia em dolo. A última parte, eles não se baseiam em dolo. E o que é dolo? É uma intenção corrompida, é um agir mal deliberadamente. O apóstolo Paulo está dizendo: nós não buscamos conquistar ouvintes, nós temos permanecido fiéis à palavra de Deus. Nesse capítulo 2, ele responde às acusações daqueles homens, dizendo: as suas motivações são impuras. Paulo está dizendo: as minhas motivações, elas são legítimas, são íntegras, é agradar a Deus. Às vezes nós pensamos assim: por que Paulo, ele escreve rebatendo essas críticas? Por que Paulo está tão interessado em responder a estes homens? Por que Paulo faz isso? Por que razão? Parece que o apóstolo Paulo está mais preocupado com a sua reputação do que pregar o Evangelho. Porque ele tem que responder a estes homens. Meus irmãos, isso apenas é aparente quando nós olhamos para esse texto. Mas Paulo não está preocupado apenas com a sua reputação, mas com aquilo que viria. Quando esses homens acusam o apóstolo Paulo de anunciar o Evangelho apenas por dinheiro, por interesse, por ganância, esse ataque não afeta apenas ao mensageiro, mas a sua mensagem. A mensagem do apóstolo Paulo cairia em descrédito para aqueles homens, para aquelas pessoas. Eu não vou mais ouvir a Paulo e Silas,
porque eles pregam o evangelho motivados por interesse, por ganância. Não basta apenas nós termos boas intenções, nós devemos ter a mensagem correta e precisamos viver um modo de vida correto. Paulo ele diz, olha, o meu ministério, o meu procedimento é íntegro diante de vocês. Não é baseado em pureza. Meus irmãos, Paulo responde a essas acusações. A mensagem do evangelho, é triste dizer isso, na boca de muitas pessoas, ela não surge nenhum efeito. É nesse ponto que eu quero chegar com os irmãos. Para anunciar o evangelho, nós precisamos ter autoridade, irmãos, para anunciar este evangelho. E autoridade tem a ver com vida consagrada a Deus, com vida pura, diante do Senhor Deus. Quem não tem vida, não tem autoridade para pregar esta palavra. Os inimigos do apóstolo Paulo tentam defamar a sua mensagem, mas o apóstolo Paulo, a sua vida é íntegra, consagrada, seu proceder é íntegro, suas acusações não têm nenhum sucesso, não surtiu nenhum efeito. Diante disso eu gostaria de perguntar para os amados irmãos nessa manhã, fazer algumas perguntas. Quando alguém lhe faz alguma acusação, de qualquer natureza, elas são verdadeiras ou são falsas? Quando alguém teria motivos para dizer que você não tem vivido uma vida pura? Você tem vivido realmente de uma maneira íntegra diante de Deus? As pessoas veem em você uma pessoa transformada? O evangelho está em você? Mudou sua vida? A maioria de nós não gostamos de críticas. Nós não gostamos que alguém nos aponte o dedo e aponte nossas falhas. Mas, às vezes, as pessoas têm razão. Você já pensou que, às vezes, aquilo que dizem a seu respeito pode ser verdade? Pode ter razão? Meus irmãos, é triste perceber que, na boca de muitos crentes, o evangelho não tem nenhum crédito. As pessoas olham e dizem, quem é você para me falar de Jesus? Quem é você? Nós temos vivido em tempos de muita incoerência no meio evangélico, em que há uma dicotomia da vida cristã entre aquilo que nós dizemos, que o evangelho diz, e aquilo que nós vivemos na nossa vida diária. Uma ilustração muito interessante foi contada pelo pastor Milton César, diretor do Instituto Bíblico do Norte, quando eu ainda estudava lá. E ele contou uma história muito interessante, de um missionário que estava no interior, numa cidadezinha pobre. E esse missionário, ele era cego, mas ele tinha uma capacidade enorme para decorar os textos da Bíblia. Ele sabia capítulos inteiros de cor. E alguns líderes da seita, congregação cristã, eles então entraram em conflito com esse missionário e começaram a perseguir o missionário. De repente, um dos líderes, ele organiza um debate para tentar humilhar o missionário diante das pessoas e reúne muita gente, vai ouvir aquele debate. E aquele homem fazia perguntas e o missionário dizia, olha, nesse mesmo texto que você disse, abaixo dele, está escrito assim, isso, isso, isso. E recitava o texto. E quando ele citava outro texto e dizia outra coisa, ele dizia, mas nós temos que interpretar esse texto à luz de outro texto que diz assim, assim e assim. Uma capacidade extraordinária. Mas chegou num momento de um debate que aquele homem, ele xinga o missionário. Ele diz, você é isso e aquilo, e alguém da multidão levanta a mão e diz, você não tem autoridade para dizer isso da vida do irmão. Infelizmente eu não lembro o nome dele. Você não tem autoridade, porque você deve na minha venda já faz muitos anos e você não paga. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Ele disse,
a minha vida de crente é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Isso não tem nada a ver com a minha religião. Trabalhando na cidade de Correntes, eu ouvi algo lamentável uma vez, pegando a van para voltar para Correntes, de Garanhuns. E eu ia com muito sono, porque eu tinha que levantar muito cedo, 4 horas, para pegar esse carro. Mas eu ouvi quando alguém disse: na igreja eu sou uma coisa, e fora dela eu sou outra. Meus irmãos, eu ia com sono, mas aquilo arregalou os meus olhos. Quando eu ouvi aquilo, eu digo: meu Deus. As pessoas resumem a vida cristã ao que eu faço dentro de uma igreja, dentro de um templo. A minha vida profissional não tem nenhuma relação com o Evangelho. Meus negócios, a minha vida estudantil, não tem nada a ver com a minha religião. Meus irmãos, eu noto que essas pessoas nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Talvez você seja uma delas. Talvez você não tenha sido ainda alcançado pelo Evangelho. Você está na igreja, mas a sua vida não mudou. Você vive da mesma forma. Eu quero trazer essa palavra com muito temor do Senhor no meu coração. Reflita nisso. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida mudou. Nós temos o exemplo de Zaqueu, um publicano, alguém que roubava ao povo, cobrando impostos além da conta. E quando Jesus vai até a sua casa, há uma mudança na consciência daquele homem. Ele se arrepende dos seus erros e devolve tudo aquilo, 4 vezes mais, aquilo que ele tinha defraudado as pessoas. Existe uma canção muito linda do grupo Logos, que é chamada de Marcas. E ele diz: iguais a eles são bem poucos hoje em dia, falando dos discípulos, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos dos seus vícios e pecados, andam como perdoados, propagando a salvação. E mais à frente, essa linda canção, ele diz: eu quero seguir essas marcas de valor. Pagar o preço por alguém que se dispôs também. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não mudou a sua mensagem. Também nós não devemos fazer isso em hipótese nenhuma. Nós não devemos adotar uma mensagem que agrada aos homens, mas agrada a Deus. O Evangelho mudou a sua vida? Por que nós pregamos? O apóstolo Paulo responde: o que nós pregamos e como nós pregamos? Pelo menos devemos pregar dessa maneira. As lições para a nossa vida são essas. O alvo da evangelização é glorificar a Deus. Não devemos mudar a mensagem do Evangelho, mas sim apresentar a Cristo segundo as Escrituras. Segunda lição: a sua vida promove o Evangelho ou traz descrédito ao Evangelho? Devemos zelar pelo nosso testemunho cristão, para que ele também seja o anúncio do Evangelho em nós. Terceira, permanecer firmes no propósito de levar o Evangelho, mesmo em face da perseguição. Quarto, pregar a Cristo, não visando algum reconhecimento ou fama. Quinto, rogar ao Senhor que mantenha sempre crescente o amor pelos perdidos. Sexto, se preocupar com o conteúdo daquilo que nós anunciamos às pessoas, para que não venhamos nos desvirtuar do Evangelho, da graça do nosso Deus. E em último lugar, em sétimo, cuidado para não negociar as verdades da palavra de Deus com o objetivo de agradar a homens. O meu desejo é que o Senhor aplique essa palavra nos corações aqui nessa noite. Sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando essa amada igreja, conservando essa visão missionária, concedendo aos amados irmãos cada dia o amor pelas almas, pelos perdidos. Nós, como igreja do Senhor, estejamos levando esta palavra, o Evangelho, que nos foi confiado. Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus.